Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Estamos aqui para falarmos um pouco de tudo, né? Saúde mental, bem-estar e tal. E hoje eu quero falar com o Everton Hidman, já estou apresentando ele antes de qualquer coisa. Ele vai falar um pouco mais sobre atividade física, bem-estar, ele vai também falar da formação dele, por que ele vai falar disso, né? Não é à toa. E, antes de mais nada, vamos falar também do nosso patrocinador, que é a Zion Imports, a importadora de aparelhos Apple. Então, se você tem interesse em ter um aparelho iPhone que seja de uma boa qualidade, que tenha garantia e que tenha todos os requisitos, não, todas as habilidades, as coisas que ele tem lá, por favor, procure a Zion, @_Zion Imports, para você comprar no preço justo e que você possa usufruir aí de um Apple logo, tá bom? Agora, sem mais delongas, por favor, Everton Hidman, por favor, se apresente. Davi, quem é você? Primeiramente, eu quero agradecer aqui o convite, eu quero agradecer aqui, né, esse programa maravilhoso, Voz e Terapia, apresentado aqui Davi Garbi. Sou eu. Top demais. E eu sou um cara simples, prazer, Everton Hidman, né? Sou um pai de família, tenho uma esposa adorada, um beijo aí pra Paula, pro Léo, meu filho, pra Isadora, pai de casal, né? Quantos anos eles têm? Os dois? Um tem 6, o terrível, o danado, e a bonequinha, a princesinha, a atriz, tem 12. Ah, já é uma mocinha, já. Já é uma moça, já tô fazendo aí prova da Polícia Federal, Isso, comprando os isso, pitbull, já tô nesse esquema aí. Faixa preta de jiu-jitsu. Boa. Perfeito. E é isso aí, vamos contribuir à altura aí, com informação, com entretenimento, pro pessoal aí do canal. Espero que vocês gostem. Show de bola. E me conta um pouco da sua trajetória. Você é formado em educação física e tal, mas como foi todo esse processo? Como foi para você querer fazer educação física? Quando foi isso? E de que forma foi? O meu histórico, assim, é padrão da atividade, da educação física em si, né? Eu desde muito cedo, sempre gostei, sempre fui apaixonado por esporte. Então, desde a escola, já competi ali na natação. Depois entrei ali para a equipe de atletismo do Santo André, onde surgiu uma oportunidade ali no próprio Santo André, que eu fiz uma peneira e passei no futebol de campo. Depois fui atleta de todas as categorias de base ali do Santo André, me profissionalizei. Caramba, sério? Joguei bola, né? Dessa eu não sabia, não. Tentei um pouquinho, era um lateral direito aí do Santo André. Depois saí, rodei por alguns clubes, América, Ferroviária, joguei alguns clubes aí do interior. E aí entrei para educação física e fui seguir mesmo a minha vocação, a minha paixão, que gostava muito de jogar bola, mas a minha praia, o meu objetivo maior na educação física que eu busquei era ser preparador físico. Ah, sim. Então eu sempre fui apaixonado por treino, eu treinava. Na época eu era lateral, então era o que mais corria, o que mais treinava. Isso que eu ia falar, porque o lateral, ele vai e volta, vai e volta. Lateral e volante. É a que tinha que correr. Caramba. E aí eu segui essa área, falei, bom, eu vou fazer educação física para seguir a área do esporte futebol específico, como preparador físico. Deu certo, fiz um estágio lá na Argentina, no Vélez Sarsfield, fiquei um tempinho lá na Argentina, depois voltei. Fiz um estágio aqui no Santo André, São Caetano, e aí assinei com o Bragantino. Bacana. Fiquei um tempo bom lá, quase 9 anos ali no Bragantino, rodando, né? Tinha o Benê, que era o principal, e eu ficava ali de auxiliar. Quando o Bragantino fazia parcerias, eu ia como preparador principal dessas parcerias. Então, trabalhei com bastante treinador gabaritado, em bastantes clubes ali do interior de São Paulo. Bacana. E essa aí foi minha vida até 13 anos atrás, né, Samira? 14, né, agora. Vai fazer 14 anos na Status Esporte, né? Então aí surgiu essa oportunidade. O futebol, ele é maravilhoso. Ele te dá, ainda mais para quem é solteiro, né? Você tem uma vida maravilhosa de acorda num lugar, Natal, calorzão, delícia. Depois você vem pro sul, depois vai pro Rio de Janeiro, sim, vida boa. Só que chega um ponto, você fica muito tempo nisso, dá uma saturada, né? Aí o ônus começa a ser mais forte que o bônus, né? Sim, no começo é bom, No começo é uma delícia, mas aí você começa a constituir família, aí você quer ter filhos, aí você já percebe que essa vida
não é tão gostosa quanto era. A gente vê muito, às vezes, entrevista de jogador falando, né, que quer ficar com a família, isso, aquilo. Esses jogadores grandes que voltam pro país, que querem ficar com a família, já deu, já, tal. A gente vê muito disso. Teve até uma polêmica grande na Copa de 94, que o Romário não queria concentrar, o Ronaldo não queria concentrar, até por conta disso. Eles ficam tão presos, tão bitolados naquela coisa que quem é família, quem gosta de família, às vezes tem que abrir um pouco mão do bem sagrado que é a família para viver mesmo 100% futebol. E aí apareceu a oportunidade, eu falei, eu preciso, né, dar um jeito aí na minha vida. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar com academia. Aí eu pensei, planejei, estruturei, falei, agora eu quero ser dono de academia, né? Agora eu quero abrir meu próprio negócio, quero ter uma vida mais estável, mais tranquila. Aí fiz estágios aí fiz na Ten Sports, fiquei 1 ano e meio lá aprendendo, desenvolvendo esse mundo, porque é bem diferente, né? Sim. Então eu era um formado estagiando, porque é diferente o mundo competitivo do mundo de qualidade de vida que é a academia. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque o meu perfil particular é lidar com pessoas, né? Adoro pessoas, adoro estar com gente, aquela coisa toda, qualidade de vida, buscando fazer sentido na vida de cada um. O futebol é muito resultado. E a academia ele é resultado também, mas é um resultado diferente. É um resultado que você vê na pessoa, na expressão, no dia a dia, na qualidade de vida. E para mim foi a melhor decisão que eu tomei. Certo. Então, por exemplo, você saiu do futebol, aí você resolveu ir para academia. Eu ainda estava no futebol firme, e aí nessa transição, né, eu tive aquele... Sabe aquele cognitivo? Você que é dessa área sabe, aquele conflito interno que você fala, eu preciso mudar de vida. Eu tive um insight, eu falei, eu preciso mudar. E aí foi aonde eu procurei mesmo uma outra área dentro da área da educação física. E aí eu me encontrei, achei que era legal esse caminho de academia e nesse mundo todo. E aí eu fui para cima. Abracei, graças a Deus, aí 14 anos hoje... A Academia Status Esportes aqui na região da Vila Luzita, muito bem sucedida. Sim. Graças a Deus a gente tem uma referência muito boa. Então vou fazer até um merchanzinho aqui. Fica à vontade. Estrada do Pedroso, 1350, Academia Status Esportes. Se você não conhece, vem ver um pouquinho do que a gente está falando aqui, o quanto é gostoso, o quanto é mágico, tá lá dentro, que é maravilhoso o ambiente, a estrutura, você vai gostar. Sim. Me conta como foi que começou a Status? Assim, ok que você estava na época no futebol e aí resolveu ir pro Status. Como foi o começo de tudo? Como é que... Eu quis abrir a academia e aí eu fui pesquisando de mercado, de tudo mais, e aí eu conheci lá na Moca, tinha um empresário que era de outra área, que era do ramo imobiliário, e ele tinha uma academia, chamava Status Esportes, e ele abriu tentando criar algo diferente, algo novo. Mas aí que na visão dele não deu certo para ele, e aí ele vendeu. E aí eu tava, né, passando na rua, aproveitei a campanha e comprei, arrematei. Hoje não é nada do que era, a gente comprou a Status lá atrás, era outro perfil, era outra estrutura lá na Moca, a gente trouxe para cá, para a região da Vila Luzita, que eu sempre morei aqui, né, aqui perto. Então eu falei, eu quero para cá, para essa região, e aí eu trouxe para cá. E aí o que acontece? Era uma academia pequenininha, bem pequenininha, ali no terminal da Vila Luzita. Sim. Com uma estrutura de bairro, né? Eu lembro. E aí eu pensei, me incomodava quando o pessoal falava, nossa, é uma academia de bairro. Eu gosto muito de network, né? Então eu andava, visitava muitas academias, e eu gostava de ir na academia grande mesmo, aquela estrutura. E aí eu falava, por que isso não pode ter na minha academia, né? Quem falou que não pode ter? E aí a gente, graças a Deus, foi pioneiro em trazer ginástica de alta qualidade aqui para a região. Então, por muito tempo, o nosso diferencial grande foi a ginástica coletiva. A gente tinha uma estrutura, tem ainda, né, uma estrutura muito forte na parte da ginástica. Formamos os melhores profissionais hoje aí no mercado. Um está no Canadá, outro abriu o próprio negócio, está estourando lá na parte de Ribeirão Pires, que é a Larissa. Até o Guilherme, né, veio do Canadá nos visitar 10 anos depois, ele vem nos visitar aqui e um show. A galera vem para ver, lotou a academia. Então se tornou referência. Porque é referência na ginástica. Que bacana. Um diferencial na época, né?
Não, sim, maravilha. E assim, eu falo porque eu sou frequentador, né? Tanto que o motivo de eu chamar vocês aqui é porque eu conheço vocês. Falei, poxa, eu vou chamar lá pra falar também. E é uma coisa que até falei pra vocês em off, antes de começarmos, que a pessoalidade que vocês trazem, pra mim, é o diferencial. Muitas academias aí não tem esse tete a tete e pra mim faz falta. Eu sou essa pessoa igual você, de network, de conversar, isso e aquilo. E quando eu não vejo, por mais que a academia seja pra malhar, eu vou pra isso também, né? Óbvio. Mas eu gosto desse, poxa, até falei lá atrás. A Samira sabe meu nome e sabe o nome da minha esposa. Sim. Assim, minha esposa pode faltar anos, eu fiquei 3 anos sem ir e ela, oi Davi. Tipo assim, é algo que cativa, entendeu? Pra mim chama muita atenção. Então, esse também é outro referencial de vocês, né? Pra mim, pelo menos, eu acho que A gente lá busca muito essa individualidade pessoal mesmo de cada um. Eu faço como a gente estava falando, né? Eu tenho um hábito que desde quando a gente abriu a academia, lá em 2009, sempre que eu chego na academia, às vezes até sobrecarregado, com bastante tarefa, bastante função, eu paro o que eu estou fazendo, eu cumprimento um por um, ando a academia inteira, falo com todo mundo, aí depois eu volto, né, ponho ali a casa em ordem e volto a fazer o que eu tinha que fazer. Mas enquanto eu não faço isso, é uma coisa que me incomoda. Eu tenho que passar na academia inteira, conversar com todo mundo, falar com todos. Sim. Porque aí eu vou sentindo o clima, vou sentindo a pessoa. Exato. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, quer conversar, vai dando feedbacks, e aí a gente vai ajustando. Como eu falo, a gente não é perfeito, a gente tem muito a melhorar, mas eu busco, é uma busca insaciável dessa perfeição, dessa busca por melhorar, por estar sempre bem. Então a gente está aí nessa luta diária aí, que tá sempre fazendo o outro dia melhor do que o dia anterior, né? Perfeito, muito bom. Agora, entrando um pouquinho na questão de comportamental, a gente falou aqui de cognitivo, tal, isso, aquilo, eu quero te perguntar algo que me chama muita atenção nas academias de modo geral. Por quê? Qual que é o motivo, na sua percepção, 14 anos de academia aí, o motivo pelo qual as pessoas começam a academia e param? Qual é a sua opinião sobre isso? O que você pensa sobre? Eu vou dividir essa pergunta e vou falar assim, vamos fazer 2 perguntas aí. A primeira pergunta, por que as pessoas começam a academia? E aí eu tenho Posso responder algumas? Um livro para falar. Vou dar algumas. Pode dar algumas. Melhor desempenho, emagrecer. O médico mandou. Sedentarismo, sei lá. Você falou o top 3. Top 3. O primeiro, top 1, emagrecimento. A gente vive hoje numa estrutura de corpolatria gigantesca, que a mídia impõe a bailarina do Faustão, sim, a paniquete. Estereótipo, né? O estereótipo. Eu te julgo pela sua fisionomia, não pela sua essência, né? Isso. Então a pessoa vem buscando emagrecer. Outro são alguns fatores patológicos, né? Fui no médico, meu exame, judiou, colesterol foi alto, colesterol bateu, obesidade, logo a gente vai falar um pouco disso, mas também estourando, sedentarismo, tensão, nervoso, veio buscar. E também alguns atletas buscam uma melhora, uma performance. Sim. Mas por trás disso, a gente tem algo que é fantástico, assim, a gente enxerga por trás do real motivo que a pessoa procura uma academia hoje, é uma palavra bem simples, assim, chama mudança de hábito. Ela não está confortável com aquela rotina que ela está levando, e aí ela busca essa mudança. E aí, essas coisas que a gente falou são braços dessas mudanças de hábito que a pessoa acaba procurando. Mas a essência em si, por trás do negócio, é a mudança de hábito. Quando a gente enxerga isso, e às vezes a pessoa vem querendo emagrecimento, mas a gente percebe, não é emagrecimento que ela quer. Ela quer conversar, ela quer estar junto com alguém. Tem muito disso. Na academia tem. Assim, eu acho que eu vou conversar. Minha mãe frequentou a academia há muito tempo atrás e ia ali pra conversar. Tem um que chega, tô com a pressão muito alta, e não é a pressão, ele precisa extravasar, ele precisa relaxar. E aí, quando a gente enxerga essa essência da mudança de hábito, dificilmente a gente erra. A gente vai no time mesmo do que a pessoa ali busca, o resultado com que ela precisa. E aí, a outra questão, e aí é uma questão bem complexa, por que ela para, né? A pessoa, quando ela entra na academia, e aí é uma coisa também da mídia, ela impõe muitas regras, né? Sim. Você tem que ter uma vida saudável, você tem que vestir Nike, você tem que ser. Você tem que ser. E às vezes isso é muito dolorido, é muito doloroso, na verdade, né? Você ter que seguir, mudar. Você tem um hábito, você gosta da sua cervejinha, você gosta do seu churrasco,
você gosta de dormir um pouco mais tarde, de curtir a vida. Aí de repente vem um louco e fala, não, a partir de agora você entrou na academia, agora você não pode mais beber carne, picanha, esquece, acabou. Ele vai falar, quer saber? Eu vou largar em academia. Mas porque você tá tirando algo gostoso, prazeroso, pra dar algo que não é tão gostoso. Que não é tão prazeroso. Eu falo pro Ivo, que é um dos professores de vocês lá. Cara, não é gostoso. Eu falo, não é bom. Eu venho porque eu entendo que faz bem pra mim. Dói pra caramba. Cansa, soa. Hoje foi meu dia de leg day. Eu cheguei aqui, não consigo nem sentar direito, velho. Tem que contar até 10 com carga alta. Exato, então não é gostoso. Não é gostoso. Mas uma coisa que você tá falando é verdade, que assim, chega, você vai lá, tem churrasquinho, cervejinha, isso, aquilo, tal, e alguém fala assim, vai pra academia. Não é gostoso, mas chega um tempo que você começa a trocar os seus comportamentos e começa a querer mais. Porque é natural. Eu falo por mim, porque, por exemplo, eu nunca fui obeso, mas também nunca fui o saudável do negócio, né? Eu como aqui, vivo minha vida normalmente, vivia. Aí, faz o quê? Quase um ano que eu estou na academia, regularmente, bonitinho. Cara, eu vou mudando meus hábitos alimentares. E não porque simplesmente alguém mandou, porque ninguém mandou. Minha esposa é nutricionista, ela é a última pessoa que fala, Davi, você precisa fazer tal coisa. Ela não fala nada. Mas eu vou mudando, ela vai percebendo, ela fica feliz. Natural. É natural, você vai pegando gosto por aquilo, Esse né? é o ponto-chave. Você falou uma palavra aí que é a chave de tudo. Até a gente estava conversando um pouco antes. Essa palavra é bem simples, ela chama hábito. Uhum. Então, o poder do hábito, como a pessoa constrói o hábito. Eu até postei no nosso Instagram lá da academia, Status Sports, Underline Sports. Eu vou deixar depois as redes sociais ali. Na descrição do vídeo. A gente postou uma pesquisa que foi feita que fala do hábito. Primeiro, como ela classificou a autora, até uma gafe agora, eu esqueci o nome da autora, mas depois a gente coloca. A gente pode colocar depois lá para quem quiser pesquisar. Mas o que ela colocou? Primeiro ela definiu o que é hábito. Hábito é aquilo que você faz de forma automática. Uhum. Por exemplo, né, eu vou dirigir um carro, vou trocar uma roupa, é uma coisa que você faz ali sem pensar no seu dia a dia. Isso é hábito. Uhum. Então ela quis saber quanto tempo leva para as pessoas criarem o hábito de fazer 3 coisas: beber água, comer uma fruta e fazer 30 minutos de atividade por dia. Então ela pegou um N de pessoas e aí definiu que, em média, as pessoas, para construir o hábito, beber água, uma fruta e 30 minutos de atividade por dia, leva em média 66 dias, ou seja, quase 2 meses para a pessoa adquirir o hábito. Uhum. Mas a variação entre as pessoas, tinha gente que conseguia construir o hábito em 17 dias, como teve pessoas que demorou quase 1 ano para construir o hábito. Porque é subjetivo. É uma coisa que eu falo na psicologia. Cada ser humano é um ser humano. É um ser humano. Mas o que é legal dessa variação? As pessoas que conseguiram mais rápido são aquelas pessoas que deram valor às pequenas conquistas. Sim. Então, as pessoas que conquistaram, hoje eu tô dormindo melhor, hoje eu tô bebendo mais água, hoje eu tô construindo uma estrutura, tô me sentindo mais feliz. Subo a ladeira sem ficar ofegante. Então, as pessoas que se premiaram por pequenos resultados conseguiram mais rápido. Uhum. Já aquelas pessoas que foram atrás de uma mudança estética, essas pessoas frustraram um pouquinho e demorou um tempo maior. Mas o que é legal, todos adquiriram o hábito. Sim. Quase 1 ano, mas todos adquiriram o hábito. Então, o hábito é uma coisa que a gente fala na academia, né? O que é importante? Não é a intensidade do exercício, não é o quanto de exercício você faz, e sim a consistência. É você criar o hábito de todo dia, um pouquinho, às vezes até sem vontade. Sim. Você não precisa ir para ficar 2 horas, ter que se matar e só sair de você quebrado. ter ido, só de ter ido. No começo, aqui hoje eu vou já tornou-se um hábito. Já tá o hábito. Tô de boa. Mas no começo eu falo, meu Deus do céu, eu não quero ir. O que eu tô fazendo aqui? Eu não quero. Mas eu vou. Ficava às vezes enrolando na cama 10 minutos e falei, não, eu vou. Aí depois chega lá, já foi. Já era. Já passou, vai embora. E às vezes a gente fala, tem aluno que chega lá e fala, professor, hoje eu tô morto. Morto. Fala, faz o seguinte, 5 minutos de esteira, e aí você me fala como você vai se sentir. Se você ainda continuar cansado, vai para casa, você já pagou, tá certo, tá feito o dia. Agora, a maioria fala assim, professor, ligou, hein? Ligou o motorzinho, agora então, segura, agora eu vou para cima. E aí já era, a pessoa vai com tudo e é maravilhoso, entendeu? Sim. Não, perfeito.
Na sua perspectiva, qual que é a primeira mudança de comportamento que uma pessoa deveria ou tem que ter quando entra na academia? Tipo, primeira coisa. A primeira coisa que a pessoa deve fazer é entender que entrou numa academia e não mudar nada. Tentar seguir a mesma rotina que ela vem no seu dia a dia. Você tá falando uma coisa que muita gente fala de o contrário, Ao contrário. Né? É polêmico. Ó, polêmico. Isso é polêmico. Você entrou na academia, mantenha a sua rotina. Mantenha exatamente igual o que você faz. É como a gente conversou um pouquinho atrás. O hábito, ele vai ser construído e ele vai acontecer naturalmente. Você vai ver que essa picanha, hoje extremamente suculenta, saborosa, ela vai continuar suculenta e saborosa, mas você não precisa mais comer só a gordura dela. Cara, você vai começar a buscar algo muito. normal. O Vitor é meu parceiro de churrasco, né? E aí a gente vai lá, compra picanha e tal. Última vez que a gente comeu churrasco, eu não comia a gordura, cara. Eu falei, pô, não vou comer. É gostoso? É gostosinho? É gostosinho. Lógico que é. Mas eu falei, não vou comer. Mas eu comi o resto da picanha normalmente, entendeu? E tá tudo bem. Essa é a ideia, né? De mudar o hábito. Esse é o caminho, porque as pessoas que entram e falam pra você assim, professor, comecei uma dieta, terrível, eu tô passando fome, tô até dormindo melhor. Eu falei, vai me largar semana que vem. Já sabe, não já vai dar sequência. Visualizou. Vai me largar. Eu falo, ó, calma. Não muda radical. Segue sua vida como você tá. Ó, eu me formei em educação física em 2004. Sim. 2004 a gente já tinha um pouco aquela dicotomia entre aquela atividade física militar para aquela qualidade de vida. Então, de 2006, mais ou menos, saiu um pouco essa questão total do militarismo rígida, que tem que treinar forte, que tem que comer bem, que tem que dormir bem, para uma coisa mais assim, mais tranquila, no seu tempo, de acordo com os seus objetivos. Aí a gente foi levando, né? Depois eu ainda fiz algumas especializações, a mais importante foi fisiologia, onde meu mundo abriu muito. Porque até então a gente achava assim, muita coisa é o senso comum, é a mídia que impõe. Exato. Quando você vê a ciência, quando você vê a ciência, você fala pro aluno, o aluno fala assim, professor, eu posso ir num rodízio de pizza? Aí eu falava, deve, e me convida, eu vou com você. Tem que ter vida, gente, tem que ter vida, é pra isso que você treina pra ir comer a pizza tranquilo. Você não vai comer pizza todos os dias, você vai comer pizza uma vez ou outra. E o que é importante? Ali, você vai estar com algum amigo, vai estar vivendo o seu social, vai estar descontraindo, vai estar relaxando. E isso é o que a gente prega. Exato. Isso é a qualidade de vida, né? As pessoas conseguem ter prazer na vida. Exato. E aí você não fica se punindo, né? E aí a atividade, ela passa a ser uma raiz, ela passa a ser parte de você. Sim. Você não consegue mais largar, porque você vê que não precisa se sacrificar nada. Não, é verdade. Pra fazer aquilo. E aí é onde as pessoas não desistem, né? Porque se a pessoa entra num militarismo, igual você colocou, numa rigidez toda de comportamento, ela vai cansar uma hora ou outra. Vai cansar. Né? Ó, na prática, a gente tem... Aí você pergunta pra mim, Everton, qual que é o plano que vocês mais vendem na academia hoje? Aí é uma intenção nossa, uma procura nossa. Por que a gente foca bastante no plano anual? Primeiro, isso é um estudo nosso, tá? Sim, pessoas que fazem o plano mensal, elas tendem a desistir no 3º mês. Então elas ficam ali uma média de 2 a 3 meses. Pessoas que fazem o plano anual, elas ficam em média 10 meses na academia. E a chance de renovação é de quase 80%. Boa. Por quê? Porque ela criou o hábito. Ela começou a entender que aquilo não precisa ser sacrificante, que aquilo faz parte da vida dela. Ela percebeu os resultados que aquilo dá a longo prazo. Você precisa de um tempo, né? Para o seu corpo precisa de um tempo para se adaptar. E as pessoas querem tudo muito imediato. Então, hoje eu fiz matrícula, aí a semana que vem, professor, não emagreci nada, a academia não funciona. É uma coisa que eu bato muito na tecla, e aí vai entrar a questão do corpo e tal. As pessoas hoje em dia estão acostumadas a terem tudo de imediato. Tudo pra já. Eu chamo o pessoal hoje de geração micro-ondas, entendeu? É tipo assim, fiz tal coisa, consegui tal coisa. E não é. Eu vou sempre me colocar como exemplo porque acho que é mais fácil. Mas, por exemplo, o fato de que eu comecei a academia, eu imaginei, vou ficar com shape, vai vir o shape, entendeu? Tá no shape. Não tô com shape. Mas, cara, o quanto que mudou
o meu corpo, assim, a minha disposição, tudo, assim, meu humor mudou, isso pra mim já vale muito. E uma hora ou outra vai vir o shape. Sim. Mas é entender que é constância, consistência que vai acontecer. Mas as pessoas ficam muito presas naquela coisa, poxa, tô 3 meses, não emagreci tantos quilos que eu queria. Calma, mas você tá emagrecendo, né? Você tá indo, tá? Vai na moralzinha que chega lá. O pessoal não entende essa questão da consistência e querem tudo pra já. Porque a mídia oferece isso. A mídia oferece isso. O Instagram, tá? Hoje você vai em uma banca de jornal, emagreça 30 quilos em 5 dias. Sim. É rápido, é imediatismo. Ó, vamos atualizar. Antigamente era banco de jornal. Hoje é o quê? Vem uma influencer. Uma influencer. E vai falar assim, não, olha, compra o meu e-book. Compra o meu e-book que você vai emagrecer em 30 dias. É assim que eles fazem, assim entendeu? Que eles fazem. Você compra e não emagrece. Hoje eu sou, além dessas formações... Oi? Acho que eu toquei aqui, mas continua. Vambora. Além dessas formações que eu falei que eu tenho, eu hoje eu gosto, né, de estudar, eu tô sempre tentando me atualizar o tempo todo. Tô me formando em nutrição, né? Então já posso ali praticamente, já na reta final agora, praticamente me considerar um nutricionista. Sim, claro. E hoje um dos maiores desafios que a gente encontra é o debate com essas influencers. A pessoa, ela entende, na nutrição a gente quebra alguns mitos, que para você emagrecer é constância, atividade física e uma dieta, e dieta não significa sofrência, significa... Dieta não é restrição. Não é restrição, é educação alimentar, significa a dieta ajustada. Não é você... Às vezes as pessoas chegam assim e falam, professor, mas eu tô comendo igual passarinho. Eu como só um pouquinho, uma vez por dia, e eu não estou emagrecendo. E tá aí o problema. Ela não está emagrecendo porque ela está se alimentando mal, ela está com um hábito errado. Sendo que na nutrição o pessoal fala para comer no mínimo 6 refeições ao dia. 6 refeições ao dia. A gente tem que ajustar os macronutrientes, os micronutrientes, de acordo com o metabolismo dela. Exato. Isso com o gasto calórico que ela tem ao longo do dia, para ela ficar ali próximo. A gente chama de, para quem quer emagrecer, balanço nitrogenado negativo, ou seja, ela tem que consumir menos calorias e gastar mais. Só que tem que ser uma coisa muito próxima, não pode ser uma coisa muito distante. Discrepante, né? Senão vai, às vezes a pessoa quer gastar lá 5.000 calorias num dia e recuperar 300 calorias. Mas não tem... Saco vazio. Tem alguém que gasta 5.000 calorias? Tem atletas de ponta que gastam 5.000 calorias. Sim. Agora, hoje em dia as pessoas consomem 5.000 calorias. E é muito mais fácil, lógico. E gastam 300. É o contrário. 300. É o contrário hoje. A gente tem na nutrição uma coisa que a gente chama de caloria oculta, né? Por quê? Hoje está tudo muito fácil, né? Hoje tá muito mais fácil você abrir do que descascar. Tá muito mais fácil você pegar pronto do que preparar. A ideia da geração. É a nova geração. E isso tá fazendo o quê? A gente, até um gancho pra gente poder aqui, ó, entrar num papo que hoje mexe com a população em geral, que é a palavra obesidade. Hoje a gente vive num mundo doente. Sim. A gente acabou de sair de uma crise pandêmica. Sim. Que dentro dessa crise a gente enxergou que a maioria das vítimas que foram acometidas por essa doença eram pessoas com comorbidades. Dentro dessas comorbidades, a maioria da obesidade, ligadas à obesidade. Sim. A gente tem um país que está entrando agora, até 2030, para ser 30%, ou seja, 30% da população brasileira até 2030 será obesa. Então é um dado muito preocupante para a população. E aí a gente enxerga, né? Passou a pandemia, levou essas pessoas, aconteceu tudo isso e as pessoas continuam engordando. Por quê? Porque tá muito fácil chegar nessas calorias ocultas, nessa alimentação deficitária de nutrientes e muito rica em sódio e caloria, né? Porque a maioria das coisas que são industrializadas, você pode ir lá ver na tabela nutricional, tem sódio pra caramba. Muito. Né? É só pensar assim, gente. Tudo que tem a validade extensa demais, certeza Pensa que tem. na nossa época lá atrás, o leite A, B e C. Ele estragava em 24 horas. Exato. Que até amanhã você ia na geladeira pegar e falar assim, mãe, quero leite. Vê se não azedou. Exato. Porque venceu. Hoje dura 6 meses a caixinha. Então, a proteína que teria ali... Não, ali é açúcar, né? É sódio, gordura hidrogenada para poder manter aquilo longos dias na caixinha sem estragar. E é isso que tá. Ontem, esses dias passou uma reportagem lá no Fantástico que um dos cânceres que mais cresce no mundo hoje é o câncer de intestino, né?
Sim. por conta dessa alimentação deficitária. Sim. É muito mais fácil hoje você pegar um alimento industrializado, colocar na air fry, comer em 5, 10 minutos, do que você temperar o frango, colocar na panela, ou até mesmo na air fry, mas um frango mais natural, temperadinho, bonitinho. Então, é o que está acontecendo. Só para ficar claro aqui, às vezes as pessoas não sabem, né? Se obesidade é uma pergunta, agora eu vou estimular vocês aqui. Obesidade é um estado ou é uma doença da pessoa? Uhum. É uma doença crônica. Sim. E o que acontece? A obesidade, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que é um acúmulo excessivo de gordura no organismo. Sim. Então, na tabela do IMC, quando você tem ali de 18 a 25, tá normal, de 25 a 30 tá com sobrepeso, e aí a gente tem mais de 60% da população nessa condição de sobrepeso. E aí a gente entra no outro fato que é o mais preocupante, que é esse acima de 30%, que são as obesidades. E aí classificação em 3, obesidade 1, 2 e a mórbida. O que é complexo nisso daí? O problema não é só a obesidade em si, mas o que vem no pacote, no combo da obesidade. A obesidade é a premissora das principais e mais agressivas doenças, além do câncer que a gente comentou aqui, a diabetes, a hipertensão. Diabetes é a primeira. É a primeira, que é muito acúmulo de gordura visceral, né? Sim, cara, então, assim, eu acho diabetes a pior doença que tem, é cara. uma das piores que tem. Ela é muito agressiva, as pessoas não... O câncer em si é a top 1, não Sim. tem jeito, é a que mais machuca. Agora, a diabetes também não é fácil, você ir amputando partes do corpo. É que, por exemplo, eu evito muito doce e tal, e por um histórico pessoal. Por exemplo, meu pai, ele tinha diabetes, e aí eu tinha que ver lá, por exemplo, ele aplicando insulina, tal, isso, aquilo. Mas meu pai era tão teimoso, cara, que ele tinha diabetes e arregaça, ele comia, assim, Ele mandava ver. Ele era um falso magro, né? Mas ele comia bem pra caramba. Eu falei, cara, ele come tudo que uma pessoa normal não comeria. Você tá dizendo? Sim. Não comeria. E ele comia. Tanto que a morte dele, meu pai é falecido. A morte dele deu por conta do quê? Ele tava com um pé inflamado, aí foi na podóloga. Essa podóloga não entendia, então não sabia que ele tinha diabetes. Mexeu, infeccionou, piorou. Aí foi tirando. Desculpa o assunto pesado, denso aqui, né? Mas ele foi tirando até um momento que não deu mais e gangrenou e foi embora. Mas aí acendeu a luzinha. Pô, eu vi meu pai colocando insulina, aplicando insulina. Eu vi todo aquele estado, eu não quero pra mim, isso é fora. Isso mesmo. E a gente fala, até pra deixar até um pouco mais ameno, obesidade tem cura? Tem. Tem cura. Chega um ponto, às vezes, que ela cria até uma resistência pro emagrecimento em si, mas ela tem cura. A partir do momento que você vira a chave e fala, agora eu vou mudar. Sim. Agora eu quero outra vida pra mim. E aí é onde a gente entra, né? A pessoa busca uma academia, aí ela já começa a se alimentar melhor. Cara, eu fico muito feliz. Quando eu tô na academia e chega, por exemplo, pessoa gordinha indo lá. Eu fico, assim, por dentro, não falo pra ela, óbvio, né? Mas eu fico, pô, que bacana, ela buscou. Né? Ela, tá se esforçando, tá tentando. Às vezes você vê lá a pessoa no limite dela, mas, pô, ela tá aqui. Sabe um negócio engraçado que a gente escuta aqui, já escutamos aqui na Academia Estado Esportes? Entrou uma moça, até gordinha, né? E aí ela falou, nossa, professor, eu achei que aqui só tinha aquelas magrinhas da internet. Tem mais gordinhos como eu tô à vontade aqui. Eu quero treinar aqui porque eu tô muito feliz aqui. Eu tô vendo que tem outras pessoas, né? Sim. A gente tem um hábito nosso de, sempre que o aluno teve resultado, a gente pede para ele postar. Qual que é o intuito de fazer ele postar? É com que outras pessoas vejam que uma pessoa real, que está no cotidiano dela, que está no dia a dia, que ela está vendo aquela pessoa teve resultado. Sim. E ela vai falar, eu também consigo. E vou para cima. A gente teve resultados de 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos na academia. A pessoa mudou da água pro vinho. Hoje você não reconhece. Esse parente que ficou um tempo sem ver, quando vê, fala, não, é outra pessoa. E ela tá lá bem. E isso é a nossa missão. Isso é o que a gente se sente feliz em fazer. Bacana. A gente tava falando, você até falou, deve ser mais fácil a pessoa abrir um lacre do que descascar alguma coisa. O que faz as pessoas ter essa dificuldade de se alimentarem de forma saudável? Eu vou repassar um pouquinho agora. Sim. Vou um pouquinho para sua área aí. Vamos pensar assim. Geralmente a gente tem hábitos sabotadores e a gente tem somado alguns alimentos também sabotadores. Sim. Porque eles se encaixam. Então você pega uma pessoa ansiosa,
Qual que é a maior queixa do ansioso? Eu tô muito ansioso, eu quero... Ele quer o prazer imediato, ele quer... Prazer imediato. Na ansiedade a pessoa quer, ela quer suprir aquilo o mais rápido possível. O mais rápido possível. Exato. E geralmente ela vai no chocolate, no sorvete. Porque a alimentação é algo prazeroso, e o que é muito mais prazeroso? O chocolate no sorvete. Chocolate e sorvete. Os níveis de açúcar no sangue aumenta o pico de adrenalina, ela se sente muito bem, muito à vontade. Sim. Aí você fala, então por que ela não tem essa mesma vontade com alface, tomate e leguminosas? Porque não dá esse prazer imediato. Sim. Essa é uma questão. A outra questão é a questão da praticidade. Ela tá ansiosa, ela é imediata, ela quer aquilo naquele momento. Uhum. Você pegar um ambiente, tem morango doce, tem laranja doce, tem frutas extremamente saborosas. Eu vou ser ousado, acho que todas são doces, São né? doces e gostosas. Fora o abacaxi, que é um pouco azedinho, Sim, mas sim. ainda tem uns bem doce. Sim. É gostoso, só que dá trabalho você ter que preparar e descascar. E aí quando você tem ali um sorvete, que é só abrir o pote e jogar para dentro, é muito mais fácil, né? Lindo, lindo. Então, Maravilha. hoje o que descreve hoje um pouco dessa má alimentação também é um pouco desse imediatismo, né? Uhum. Da falta de tempo, da praticidade em pegar aquela coisa rápida ali e mandar Sim. ver. Pergunta que eu tenho, eu fico pensando. O que você acha sobre aquela galera que é adepta do dia do lixo? Então, voltando, né? Na nutrição, a gente condena esse termo. Uhum. Quando você fala para um nutricionista hoje, é dia do lixo, a pessoa, eu posso ter o dia do lixo? Aí você fala, meu Deus do céu, conta até 10, respira e vai. Porque não existe alimento lixo. Sim. A gente costuma falar, às vezes a pessoa pergunta, o que eu posso comer? O que eu não posso comer? Essa é a pergunta. O que eu não posso comer? A gente fala 3 coisas. Você não pode comer veneno, que vai te matar, paralelepípedo, que vai quebrar seus dentes, e chumbo, que vai te dar... é ruim. Fora isso daí, você pode comer tudo. Sim. Não tem problema. Então não tem o dia do lixo. Vamos mudar esse termo. Vamos pensar assim, vamos falar no dia off. Vai. Tem alimentação off, tem alimentação de fuga. Pode ter, o que eu acho disso? Eu acho fantástico. Eu acho que tem que ter. Desde que a pessoa não se... A pessoa tem que entender que ela come para viver. Sim. Ela não vive para comer. Sim. Então, quando ela entende que ela tem o controle, que ela não precisa exagerar, ela não precisa ir num rodízio de pizza e comer 32 pedaços para sair com a barriga passando mal, para ter dor de barriga no outro dia e ficar feliz que deu prejuízo para a pizzaria. Ela pode ir no rodízio de pizza. Quantas Quem vezes nunca, eu fiz né? isso, velho? Quem nunca? Aí fala assim, eu vou dar prejuízo pra esse cara Eu vou aí. dar prejuízo. Esse cara não vai levar meu dinheiro fácil. O maior Quantas prazer que a gente vezes? tinha era o cara falar, você não quer pegar la carte que você tá acabando com a minha empresa, né? É. E aí quem nunca fez, né? Mas o objetivo maior é você ir, poder comer, saciar, se divertir e falou, beleza. Uma coisa que eu assimilei essa semana, que a gente tem ideia errada do rodízio, que é essa ideia aí de, tipo, regaçar, Sim. comer que nem um louco. Só que o rodízio é o quê? É realmente rodízio, você comer de tudo um pouco Degustar um pouco de tudo. e show de bola. É isso. Eu entendi isso há algumas semanas atrás. Eu falei, pô, é isso. É você ir lá comer sim, você vai comer e tal. Espero que você não passe mal comendo, mas é o quê? Comendo ali, rodiziando, se essa palavra existe, o cardápio, é isso. O cardápio, essa é a ideia. Aí quando a gente fala para uma pessoa, às vezes a gente tá ali montando uma dieta e ela fala, é sério, professor, eu posso comer hambúrguer? Eu posso comer pizza? Pode, não, deve. Você não gosta disso? Gosto, então tem que ter na sua rotina. Uhum. O meu papel é calcular as calorias e equilibrar o jogo. Sim. Então, ali você vai tomar um café um pouco mais levinho, você vai fazer um almoço um pouco mais tranquilo e essas calorias não podem passar ali de, sei lá, de 1.000, 1.100 calorias. Também não é para você enfiar o pé na jaca e se acabar no dia off, vamos pôr assim. E aí a pessoa fica feliz porque pode ter. A gente brinca, a gente fala deve ter. Isso só não pode ser diário. Uhum. Isso só não pode acontecer o tempo todo. Pensa só, às vezes a pessoa foi na casa da mãe de manhãzinha. Aí Sim. tava lá a pizza do dia seguinte, do dia anterior. Aí ela falou, opa, Agora. vou comer a pizza do dia anterior. 2 pedaços de pizza, mais ou menos ali 800 calorias, em média,
tá ali. Depende o recheio, mais ou menos se a for média. uma pizzaria aqui Né? perto, que é gostosa, que é assim, 4 queijos bem calibrada, tá ali. Aí, beleza, nesse dia a mãe fala, nossa, tá toda a família aqui, feijoada. Toma. Nossa, indigesto lindo, né? Carne de porco, industrializados ali, alguns embutidos, né? Calabresa. Alguns, todos, eu acho que todos são. Os negocinhos maravilhosos. Vamos jogar aí mais, sei lá, 2.000 calorias, uma feijoada de respeito, né? Com uma caipora bem docinha, né? E aí à noite ela fala assim, puxa, eu tô pesado, hoje eu não tô aguentando, eu vou comer um açaí pra mim poder relaxar um pouquinho. Um açaizinho leve, né? Com granola, é natural, doce de leite, né? Leite condensado, mas tem frutinha, tem paçoquinha, umas frutinhas. E aí ela fala, nossa, realmente o dia foi pesado, né? E aí a gente fala, pô, aí não há nutricionista que aguenta, né? Não há. Você pode fazer 30 dias de dieta, um dia ela acabou com tudo. Sim. E às vezes é isso que é o problema. Às vezes a pessoa precisa se frear um pouco, né? Sim. Ela precisa, pô, hoje mãe vai fazer feijoadinha, então deixa aí essa geladeira aí mais um pouquinho, não vai estragar, no outro dia a gente pega. À noite, pô, comi bastante, vou agora tentar um ovinho, um arrozinho mais tranquilo. Sim, um equilíbrio, né? E aí, fazendo assim, seguindo assim, não tem problema nenhum. Às vezes, é como a gente falou anteriormente, né? Não só da ansiedade, a pessoa busca prazer imediato, né? Sim. E aí a gente associa alguns alimentos, principalmente os mais doces, com o mesmo efeito da cocaína, né? Sim. Aquele efeito. Tem um estudo que diz isso, que colocou lá 2 ratinhos, né? Um rato experimentando cocaína e o outro rato experimentando açúcar. O mais viciado foi o do açúcar. Eu não lembro qual o nome do também. Vou cometer essa gafe aqui do estudioso. Depois a gente coloca na legenda aqui, mas tem um estudo que mostra que o ratinho que tava tomando água com açúcar, viciado total, mais que o outro. Total. E isso daí, essa compulsão, não só pelo açúcar, em geral, a gordura em si, é muito comum. A gente vê muito comum. E hoje os jovens, e isso é um caso que preocupa bastante, obesidade infantil, estão muito. Hoje ele fica muito ansioso porque ele não tem atividade física. Ele fica o dia inteiro ali jogando, sim, gerando mais ansiedade para a mente dele. Aquela rotina onde ele fica preso, travado, o corpo não consegue extravasar, não consegue se movimentar, e ele desconta onde? No prazer do açúcar. Exato. E aí ele vai engordar, não tem jeito, vai desandar, vai estar aí na estatística. Sim. A ideia é mudar isso, né? Sim. Vamos que vamos. Muito se diz, né? Você vê muito rolando aí, a galera faz o quê? Começou a atividade física, você tem que dormir bem. Qual que é a relação do sono com a atividade física? Por que o pessoal fala que você tem que dormir para atividade física? Qual que é a correlação de uma coisa com a outra? Fisiologicamente falando, a gente tinha lá no passado um hormônio produzido pelo nosso corpo, que até então ele era herói, mas de um tempo para cá, até com os nossos hábitos de vida, a rotina que a gente leva, ele passou a ser vilão. O nome desse hormônio é cortisol. Sim. O que o cortisol faz? Ele é um regulador de alguns outros hormônios adrenérgicos. Ele é um hormônio imunossupressor, que é um hormônio que regula a adrenalina, que regula a síntese proteica, que regula a insulina. Só que esse hormônio, quando ele está em excesso, ele é um hormônio... Deixa eu ver uma bebe água aí, deu uma pegada. Nossa, minha voz nunca me deixou, não. Bebe água aí, bora. Aí lembra o pessoal, gente, hidratem-se. Hidratem-se, já prepara esse corte de novo. Água. Não, de boa, bora. Tomem água, e segue o bonde. Ó, fiquei rouquinho agora. Mas vamos lá. Também tô te exigindo muito. Não, tá de boa. Tá legal. Então, e aí esse cortisol, o cortisol, ele é um hormônio imunossupressor, que ele geralmente está associado à depressão, à tristeza, ao cansaço e à fadiga. Sim. E ele é produzido no estresse e na fadiga. Então, a gente entende a atividade física hoje com 3 pilares. Sim. Não adianta nada você treinar bem, se alimentar mal e dormir mal. Como também não adianta nada você treinar mal, se alimentar bem e dormir bem. Ou até um dos fatores, treinar bem, se alimentar mal e dormir bem. Qualquer um desses 3 pilares não tiver ajustado, você não vai ter resultado. Os 3 têm que andar junto. Tá, então, para deixar claro para as pessoas que estão na academia hoje, você tem que dormir bem, comer bem e... Treinar bem. Se você... Não, às vezes as pessoas falam assim, elas terminam o treino e falam, tá pago. Não tá pago. Quando ela chegar em casa,
tomar a proteína dela, dormir, recuperar a fibra muscular, até porque fica a dica, boa parte da síntese proteica acontece durante o sono, no seu descanso. Depois que ela descansou, aí ela pode pôr hashtag tá pago. Isso. Porque ela tem que cumprir os 3 pilares. Às vezes a pessoa treina forte, treina bem, treina pesado, se alimenta bem, só que aí ela vai pegar uma rotina de trabalho de 8, 10 horas. Ela não consegue descansar. Essa pessoa dificilmente vai ter um resultado também. Sim. Porque o resultado do treino são os 3 fatores. E o descanso ele é tão importante quanto o treino e a alimentação. E aí a gente fala isso, o treino é um estímulo, a alimentação é a estrutura reparadora e o descanso é onde você faz a ação dos dois se juntarem. Perfeito. Então, a ideia é que você tem que dormir bem, comer bem e treinar bem. Se um desses 3 não acontecer direito, você não vai ter um resultado adequado. Vai ter um problema no resultado. Entendi. Esse é o fator que norteia a atividade. E aí explica, talvez, às vezes a pessoa tá na academia e tal, vai todo dia, você vê ela todo dia, mas não tá mudando nada. Não tá tendo resultado. Exato. Algum desses fatores não está ajustado. Ou ela não tá comendo direitinho. Sim. E às vezes a pessoa... Aí você pergunta, falando agora até como nutri, né? Como a pessoa sabe o que deve fazer. Todo mundo sabe o que é saudável. Às vezes a pessoa não tem a informação ali de quantidade, principalmente dos macronutrientes, os micronutrientes, mas ela sabe o que é bom e o que não é. E aí, às vezes, o erro tá ali. Professor, mas eu tô comendo direitinho. Mas você não tá batendo a quantidade de proteína que o seu corpo precisa para reestruturar o estímulo que o treino deu. Sim. Cara, eu tô nessa, viu? Eu tô sentindo que eu tenho que aumentar a proteína e tal, porque não tá batendo. Não bate. Eu tenho um aplicativo que eu vou colocando lá mais ou menos a quantidade. Óbvio, não é certeiro, mas você vê que não tá batendo. E a grosso modo, até brinco às vezes na avaliação, é assim. Quebrou a rua, quebrou um buraco. O prefeito fala assim, eu não tenho piche. Eu vou jogar qualquer coisa aí, eu vou jogar terra, eu vou jogar qualquer coisa. Mas ele tampou o buraco ali. Só que não é a estrutura necessária para aquilo. A mesma coisa é o músculo. Quando você treina e causa as microlesões, as famosas microlesões do treino, é o buraco da rua. Você precisa de alguns fiscais ali da prefeitura, que são os hormônios, que são os nutrientes, ali para reparar aquele dano. Perfeito. E aí, se você... O corpo ele está sempre consumindo os 3, tá? Ele está sempre consumindo nessa ordem, carboidrato, proteína e gordura. Quando você... E os 3 ao tempo todo. Quando você está treinando e estimulando, você tem um gasto do carboidrato, porque é uma energia imediata. Você tem também um pouco da proteína, porque ela é reparadora. E você também tem da gordura, que é um estoque de energia, principalmente do glicogênio, que vai formar aquela coisa toda quando você quebra a parede de gordura. E aí você disponibiliza energia ali pelo corpo para quando precisar. Quando você tem você precisa dessa reparação e você não consome a proteína, ele vai pegar de algum outro lugar. Então, por exemplo, eu estou treinando, a grosso modo, tá? Eu estou treinando o bíceps, eu não estou ingerindo proteína, mas eu preciso de proteína para cicatrizar aquele bíceps. Então, ele vai pegar de outra parte do corpo. E você fica naquele ciclo vicioso, onde você não tem resultado, porque ele vai lá buscar proteína, sei lá, exemplo, da coxa. E aí esse transporte para cá, ela se perde e você não consegue ter uma síntese proteica, ou seja, uma formação muscular adequada. Então é muito importante, por isso que a gente fala a importância do nutricionista, em você ajustar as dietas, principalmente os macronutrientes, a proteína em especial. Às vezes a pessoa fala, eu como direitinho, fala para mim seu café da manhã. Ah, professor, eu como pão com manteiga e leite. E seu almoço? Ah, eu como um pedacinho assim de frango, arroz, feijão e muita salada. Tá bom, que salada? Alface, tá bom. Aí, qual a sua próxima refeição? Ah, eu não como mais nada. Ou então, às vezes, à noite, eu tomo uma vitamina. Né? Tá em déficit calórico, tá em déficit proteico, tá em déficit de carboidrato. É tudo. Tudo. E ela não tá se alimentando mal, mas ela não tá de acordo com as necessidades dela. Exato. Então, seria legal ajustar. O importante é você distribuir a proteína nas principais refeições, pelo menos nas 4. O ideal seria nas 6, mas pelo menos nas 4 principais refeições. Café da manhã, almoço, janta e ceia. E aí, não podendo superar a quantidade de 40 gramas de proteína ali por refeição, é uma recomendação também louvável, porque o corpo absorve não mais do que isso, tá? Até isso daí. E aí, você distribuindo ali a proteína, já está perfeito.
Ah, mas eu vou fazer uma low carb. Não é legal. O corpo precisa de carboidrato também. É o que ele nos faz estar aqui agora. Tá firme, né? Ativo. Você precisa, o carboidrato auxilia também na síntese proteica. Sim. Então é muito importante o carboidrato. Por isso que a gente fala, procure um nutricionista, Sim. faça uma dieta ajustada A você. com o seu ritmo metabólico, específica para você, que o resultado vai vir. Ah, perfeito, Não tem cara. segredo. A sua explicação aqui foi uma aula. Pra mim foi uma aula, aprendi. Boa, gostei. Agora, outra pergunta que eu tenho é a seguinte. Tem aquela brincadeira que você fala, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Precisa doer pra fazer Então, efeito? esse aí é um grande mito que a gente encontra na atividade física. Ai, professor, meu treino tá errado. Por quê? Porque não doeu, não pegou, ela quer sentir pegar, né? Ela quer sentir... Então, vamos quebrar um pouco desse mito aqui. Vamos lá. Primeiro, quando a gente chega na academia ou para começar uma atividade física, partindo do pressuposto que eu sou um sedentário, eu Sim. nunca fiz atividade física, eu vou começar uma atividade física. Então, aquela movimentação da engrenagem de uma forma inicial é um estímulo novo que o meu corpo não reconhece. Sim. Lá na estrutura muscular, a gente tem uns receptores que chama OTGs, órgão tendino de Golgi. São os receptores neurais que avisa que aquela fibra ela está tracionando e voltando. Às vezes um pouco de mais, às vezes um pouco de menos, mas ela que avisa ali. Então, num primeiro momento, a gente tem esse estímulo. Quando você cria disso uma rotina, ele fala, opa, o cérebro não quer mais que eu aviso que está indo. Todo dia ele está esse negócio, para de avisar. E aí para de doer. Agora, o que é dor? Na dor, a gente tem um negócio que chama escala de Borg, ou seja, PSE, Percepção Subjetiva de Esforço. A gente tem uma classificação ali que você tem várias escalas, mas as mais tradicionais, vai de 1 a 10. Então, você coloca o quanto você se sente cansado naquele treino, o quanto você se esforçou naquele treino. Até 6 é um treino médio. Acima de 6 é um treino vigoroso. E aí, isso é a percepção que você precisa ter, não é a dor. Quebrar o mito de vez agora. Quando você entrar na academia e doer, dor é sinal de excesso. A academia não foi feita para te gerar dor. Um exemplo bom. Quando eu comecei no primeiro dia, eu saí assim, no Travado. dia seguinte tava todo travado. Duro. Porque aí o cérebro não entendia o que estava acontecendo. E aí ele avisou e falou, opa, tem alguma coisa errada aqui, vamos corrigir. Exato. Hoje não dói mais. Não dói mais. O seu corpo se acostumou. Sim. E aí você entrou naquele padrão fisiológico, ele entende que aquilo é da sua rotina e ele não precisa mais ficar avisando o cérebro. Tem gente que tem dor no primeiro dia, tem gente que tem a síndrome da dor tardia, que demora às vezes 48 até 72 horas para aparecer. Já ouvi dizer, mas o que é a dor? É a dor suportável. Sim. É aquela dor gostosa, é aquela dor que você fala, tá doendo, mas tá legal. Sim. Dá para se movimentar. Tem gente que é um pouco mais sensível, aí a gente fala, né, vamos fazer uma coisa mais leve, recuperar, porque ela realmente, a percepção de dor dela, ela é um pouco mais sensível, ela sente um pouco mais. Mas é uma dor que todos têm, é uma dor natural, a dor do treino. Sim. Agora, aquela dor de, professor, passou 7 dias, aqui tá doendo, eu não tô conseguindo esticar a perna. Aí lesionou. Aí você tá machucado. Sim. Aí não é dor de treino, aí é dor de excesso de treino, é um princípio de lesão. Aí você tem vários tipos. Tem contratura, tem espasmo, tem rompimento, tem várias coisas aí que o treino causou. Sim. A gente falou da pandemia no começo do podcast e eu queria saber de você. Depois da pandemia, o pós-pandemia, aumentou, na sua percepção lá do Status Esporte, aumentou o número de pessoas que buscaram atividade física ou ficou na mesma ou diminuiu? O que você sentiu? A pandemia ela deu pra gente uma grande lição. Entrando até um pouco agora na parte cognitiva um pouco. A principal lição que eu enxergo que a pandemia deu para nós hoje foi a sensação de liberdade. A gente ficou preso, né? A gente ficou travado dentro de casa, não podia sair, ficou preso. E aí as pessoas começaram a perceber aquilo que a gente sempre fala, né? As pequenas coisas da vida que trazem grandes, né? As grandes coisas estão nas pequenas coisas, né? Sim. Você começou a enxergar o quão importante respirar. Muita gente perdeu o oxigênio, máscara, né? Faltou máscara, aquela, né? Você sair, ver a luz, sentir a luz do sol, né? Aí as pessoas começaram a entender o quão é importante você ter liberdade e viver. E a outra coisa foi isso, o impacto que quem a Covid mais afetou.
as pessoas sedentárias, principalmente com alguma comorbidade, Sim. pessoas obesas e tal. Então as pessoas falaram, opa, peraí. Então, atleta, quase zero. Você não vê um jogador, um atleta, foi casos bem atípicos, Sim, né? sim. Quase zero. E mesmo assim, superaram a doença. Eu também, graças a Deus, eu vivi o pior dela, né? Eu fiquei internado, fiquei na UTI. Eu não sabia, você ficou internado? Fiquei internado, Caraca. fiquei um tempinho bom no hospital, fiquei... Caramba. Eu e a Covid não deu match, não bateu, a coisa foi meio pesada pro meu lado, então eu senti. E o que me fez suportar, eu olhar no monitor lá e ver minha saturação ali a 60, meu batimento cardíaco lá em cima, os médicos querendo me entubar, preocupado de ter uma parada cardíaca, preocupado com a minha saturação extremamente baixa, foi esse condicionamento de treinos diários que conseguiu fazer eu suportar aquilo lá, graças a Deus não entrei ali, né, naquela parte do tubo, aquela coisa, fiquei na UTI bem grave, mas consegui superar e sair bem dessa doença. Foi bem cruel depois, demorou um tempinho ali pra gente perdi muita massa muscular, porque ela afeta, né, a proteína do corpo, então a parte de oxigênio também tive várias crises de desmaio, aquela coisa toda, mas consegui superar, o treinamento me ajudou. E aí o conhecimento também em si para voltar a treinar, aquela coisa toda me ajudou. E aí as pessoas começaram a entender isso, que é muito mais barato, é muito mais seguro, é muito mais fácil você cuidar da sua saúde do que esperar, né? Vir pelo amor ao invés da dor, né? É isso mesmo. A gente fala que ou você arruma tempo para cuidar da sua saúde hoje, Sim. ou você terá, por obrigação, de arrumar tempo para cuidar da sua doença amanhã. Exato. Cara, vou abrir aqui um medo que eu tenho. De um dia ser velho e ser dependente demais. Dependente vai ser porque nós vamos ser mais velhos, mas não quero ser tão dependente, cara. Eu quero ter... Igual, vou expor esse senhor que vai na academia. Tem o senhor João, que ele vai na academia. Eu falei, eu quero ser igual esse senhor aqui. Eu não preciso ter músculo grandão. Ativo, de boa lá, tá na dele e tal. Eu olhei pra ele e falei, eu quero ser igual esse tiozinho aqui, ó. Tem duas formas de você chegar na velhice, porque é uma coisa inevitável, todo mundo vai chegar. Tem duas formas de você chegar, como você falou. Um velho extremamente dependente, que a vida para ele não faz mais sentido, ele tá ali acamado, tá ali dependendo da família, e se perguntar hoje para um senhor que tá acamado o que ele quer, ele fala, eu quero morrer. Por quê? Porque eu não quero dar trabalho para minha família e tudo mais. Então, é um senhor dependente. Ou você pode ser um velho ativo que está curtindo os seus netos, que está olhando os seus netos para os seus filhos ali trabalharem, porque você ama aquilo, porque você está curtindo, está correndo com ele, está vivendo. E é o que a gente fala. Só que o resultado dessa bifurcação, do caminho que você quer pegar, se você quer ser um velho dependente ou um velho ativo, é o que você planta hoje. Porque esse processo ele é longo, né? A estrutura muscular ela se constrói dia a dia. Para você ter ideia, o período de troca de todas as células do corpo, ela demora pelo menos 6 meses. Sim. Então, quando a gente fala em resultado na academia, professor, eu quero ficar forte, mais ou menos o resultado. Para você renovar suas células é pelo menos 6 meses. Então, seu resultado, em média, acontece acima de 6 meses. Eu já aviso o pessoal que tá lá na academia, gente, ó, você entrou agora, dá um tempinho, dá 6 meses no Espera mínimo, um pouquinho para você começar a ver um resultado real. Você tem 3 tipos. Quando você inicia a atividade física, principalmente quando você está focado em emagrecimento, o primeiro mês você tem um resultado muito rápido. Você perde muito líquido, retenção de líquido, retenção, né? Que está ali, o seu corpo está movimentando. Depois você tem no segundo mês um outro tipo de resultado de emagrecimento. Você começa a perder um pouco da gordura em si, também a massa magra, o músculo. E aí no terceiro mês você começa a perder a gordura em si, mas você começa a recuperar a estrutura muscular. Sim. É onde o seu peso estabiliza. E aí o que a gente fala para as alunas? Qual que é o grande segredo? Esquece a balança. Não olha para a balança. Olha para as medidas. Exato. Olha para o seu bem-estar, olha para a sua rotina do dia. Você vai ver que você está melhorando. E aí aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Sim. Se presenteie, né? Como que é? Quando a gente pega uma medalha que a gente ganha, né? Se premie, né? Pelos pequenos gestos. Não, show de bola. Você vai longe. É uma verdade, que o pessoal vai na balança e não é a balança que vai dizer. Não. Vai ser as suas medidas. É que a gente não enxerga, quando a gente não olha pro espelho, a gente não enxerga. Eu comentei com a minha esposa e falei, poxa, eu não tô vendo nada. Aí eu falei assim, mas você tá diferente, olha no espelho. Aí eu parei pra realmente olhar, porque ele só observa, não olha, tipo, né? Aí eu olhei e falei, pô, realmente,
aquela pochete que eu tinha, já não tenho tanta. Não tem mais. Tá ali, mas... Pouquinho. Tá pequena, tá fina, mas tá indo. Então é isso, você olhar mais pra si, pro seu corpo, pro seu bem-estar, a disposição que você tem, subir uma ladeira sem ficar ofegante, né? A gente encontra lá na academia, assim, muito resultado. Chega aquela menininha magrinha para fazer a avaliação, e aí tem aquela expressão que é muito popular agora, que está muito popular, o falso magro. Por que o falso magro? Ele é falso magro por quê? Porque a estrutura muscular dele é extremamente baixa e o percentual de gordura dele é alto. Sim. Mas ele tem um volume razoavelmente fino ali, ele não é gordo. Sim. É o termo falso magro. E quando ele entra na academia, o peso dele quase que não vai mudar, porque ele vai ter que trocar. E às vezes aquele volume de gordura na estrutura muscular você vai perceber em medidas, né? Sim. Claro que o cara é muito magrinho, ele precisa ganhar massa muscular, ele vai aumentar o peso, é natural, e é o que ele quer muitas vezes. Mas a pessoa que quer emagrecer, ela tem que esquecer um pouco a balança e focar exatamente nos resultados diários que aquilo vai promovendo para ela, as pequenas conquistas, né? Sim, perfeito. Você falou no começo do podcast, eu já sabia também, que você é praticante do jiu-jitsu, certo? Sim. Como o jiu-jitsu e a musculação andam juntas? Porque tem gente que faz só jiu-jitsu, tem gente que faz só musculação, tem gente que linka os dois. Quando a gente fala grosso modo jiu-jitsu e musculação, a gente entra num contraponto, porque a essência do jiu-jitsu chama arte suave. O foco do jiu-jitsu é aquele magrinho, franzino, conseguir derrubar aquela montanha de 130 quilos que vem pra cima e pesa. Que geralmente é o professor. O jiu-jitsu é a minha paixão, é o meu hobby. É aquilo que eu faço realmente por prazer, é aquilo que me põe no eixo, é aquilo que me dá disciplina. Muito diz isso, né? Muitas pessoas dizem muito. O cara, não tem jeito. A pessoa começou a praticar jiu-jitsu, é impossível ela falar que algo na vida dela não mudou. Alguma coisa vai mudar. Ou de forma cognitiva, ou de forma prática ali no dia a dia. Brincando aqui, uma orelha raspada. Uma orelha, né? Um cachorrinho que morde a orelha e deixa ela toda mastigada. A minha não tem, 13 anos de jiu-jitsu, graças a Deus. Não tem, eu tô indo na contramão do que é o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é meu prazer, é meu hobby, é minha paixão. E é importante, você precisa. O condicionamento, a gente fala, né? Às vezes tem cara que corre, pedala, mas quando cai no tatame, com 2, 3 minutos, afoga. Não consegue. O condicionamento do jiu-jitsu ele é específico. Pede muito, né, velho? Eu vejo que os caras saem pingando lá. Muito. É muito articulação, imobilização, isometria, força resistida, né? Sim. E não só pro jiu-jitsu em si. Eu falo, cada modalidade atlética você tem um contraponto. Uma exigência. Uma exigência específica. Por exemplo, a gente tem muitos atletas lá na academia, né? Então chega alguns corredores mesmo de maratona e tudo mais. Essas pessoas geralmente sofrem muito de bursite no quadril e joelho. Então, por quê? Porque eles não têm muito impacto e eles não fazem um trabalho de fortalecimento para compensar o desgaste que essas longas corridas causam. Então, esses atletas que estão lá, graças a Deus, está tendo bons resultados. Por quê? Porque a gente foca nessa necessidade. Então, qual que é o seu objetivo? Professor, eu quero correr 10 km e tal. A gente fala, legal, então vamos fazer uns educativos de corrida para melhorar sua coordenação e sua performance. Vamos continuar com o seu condicionamento cardiorrespiratório, mas, principalmente, vamos trabalhar a estabilização, vamos trabalhar o fortalecimento, vamos dar autonomia para aquela articulação, para ela poder ter, na hora do desgaste, uma forma de superar aquele impacto, aquela coisa muito forte, né? Sim. Que chama propriocepção, uma ação própria daquela articulação, daquela atividade. Isso é pro cara que corre, isso é pro cara que nada, isso é pro cara que joga bola. A gente tem alguns jogadores lá de futebol que vai para fazer esses fortalecimentos, principalmente o impacto que tem no tornozelo, joelho. E o jiu-jitsu em si. É que o jiu-jitsu, como ele é uma arte de muita imobilização e impacto, a gente tem que fortalecer muito, principalmente as regiões de articulações, né? Porque é um jogo de articulação, de travamento e articulação. Então, a gente tem alguns atletas de jiu-jitsu lá que a gente faz movimentos explosivos, de potência, porque é muito específico, mas também um trabalho de prevenção e estabilização dessas articulações. Assim, a gente falou da academia e tal, você me falou lá fora até que, tipo, a academia, a status é família, todo mundo lá. Mas eu fico pensando aqui, como é que funciona isso para as mulheres? Por exemplo,
como é a rotina de treino para as mulheres? Às vezes elas não têm tanto tempo assim, às vezes não tem tanta disponibilidade. Como funciona isso lá? Então, vida de mulher não é fácil, né? Às vezes o pessoal fica colocando que é facinho, que mulher não faz nada. É fácil porque elas dão conta, né? Elas dão conta com muita tranquilidade, né? Exatamente. Ela tem só que trabalhar, cuidar de filho, cuidar do marido, cuidar da casa, e ainda no meio de tudo isso, arrumar um tempo para treinar, né? Se cuidar dela, sim, porque ainda vem exigência, né? Ela tem que cuidar dela, né? Porque senão, nos padrões, ela precisa. O que a gente identificou nesses casos, assim, a gente tem um público feminino bem grande lá, e a gente entende mesmo essa rotina, não só a fisiologia da mulher, como a rotina da mulher em si. Então, a gente percebeu que é muito prático, a gente conseguiu construir uma estrutura onde ela consegue vir, treinar num treino mais, vamos pôr assim, um treino mais express. Ela consegue vir, ela consegue fazer aula e ter resultado, ela consegue ter um treino específico, às vezes... Tem mulheres que só vão pra aula. Que só vão pra aula. Tem mulher que só gosta de aula. Sim. Então, a gente tem diversos tipos. A gente tem aula neuromotora, a gente tem aula cardio, a gente tem aula de relaxamento, que é o Pilates, estrutura, que é muito top da aula. As mulheres adoram essa aula, ela muito completa. E tem o treino de musculação. Às vezes, se ela chegar e falar, professor, eu tô tranquilo, eu tenho um tempo maior, a gente vai montar uma estrutura de acordo com aquela realidade, mas também, na maioria, como a gente falou agora um pouco, elas têm muita coisa, muita sobrecarga nas costas dela, nos ombros dela, e ela precisa também de um treino, além que ela tenha que compensar, relaxar aquela estrutura do dia dela, ela precisa ter resultado. Claro. Então, a gente monta um treino ali fast, um treino rápido, mas bem objetivo, bem específico. Que traga resultado. A gente brinca, coxa grande, bumbum na nuca, abdômen trincado e vida que segue. Batom na cara e vambora. Aí. A gente tem um público feminino fantástico na academia que tem bons resultados. É um público muito, muito, muito exigente. E a gente, graças a Deus, hoje lá na Status Esportes, é um público que a gente adora trabalhar porque responde bem. Bacana, muito bom. Eu já não tenho mais perguntas para fazer, então só quero agradecer você, Samira, por ter vindo aqui, por você ter aceitado o convite de primeira. Confesso que eu fiquei com receio. Eu pensei, será que ele vai aceitar ou não? Antes de te convidar. Você estou de primeira, tal, aceitou, foi de boa. E eu gosto muito de falar isso para os convidados. Que você dispôs de um tempo. Então, eu agradeço pelo seu tempo dado para mim, para o pessoal que está assistindo, porque foi de grande valia. Tenho certeza que esse conteúdo, esse episódio vai trazer muita consciência para as pessoas que às vezes criam ideias erradas sobre academia, isso, aquilo, mitos, tal. Eu acho que vai ajudar pra caramba, elucidar pra caramba todo mundo. Eu quero agradecer aqui a participação, sempre. Gente, adoro o podcast. É um lugar que a gente consegue, né, num bate-papo aí informal, a gente consegue passar bastante conteúdo para quebrar mesmo esses mitos, que às vezes as pessoas têm algumas lendas urbanas, né, que vão criando, e aí a gente consegue desmistificar isso daí, mostrar o que é a realidade de verdade. Quero agradecer aí a Voz e Terapia, que é top demais. Quero convidar você a ir lá na Academia Status Esportes, ver um pouquinho disso aqui que a gente está falando. Lá a gente foca muito no conhecimento, na ciência em geral. A gente quer que todos os nossos colaboradores são extremamente capacitados para te atender. Lá a gente tem todos os tipos de público, né? A gente não tem medo de atender, porque a gente tem a ciência do nosso lado. A gente tem deficiente, a gente tem cardiopata, a gente tem hipertenso, a gente tem diabético, a gente tem obeso, a gente tem quem só quer melhorar a saúde, quem quer estética. A gente tem todo esse perfil e a gente dá conta porque a gente se atualiza o tempo todo, né? É uma exigência minha buscar e também fazer com que a minha equipe busque o conhecimento para poder passar essa segurança para a pessoa que está vindo hoje, dar o tempo dela ali para a gente, confiando na gente, no nosso conhecimento. Então, a Status está de portas abertas, a gente está aí vindo para 14 anos agora de mercado, estamos ali na Estrada do Pedroso, 1350, ali na Vila Luzita. Se você quiser saber um pouco mais também, no Instagram ali, Status_Esportes, no Facebook também, no TikTok já está um pouco mais pessoal, tá professor.evertonhidman, TikTok, Instagram e Facebook também, e no YouTube, você que não consegue ter aquela rotina de ir na academia, a gente tem treinos online ali gravados para você poder fazer aí na sua casa, tem dicas de alimentação, tem receitas fitness, né? A gente tem no nosso canal lá o programinha que é receitas fitness, né? Guloseimas fitness.
A gente fez comidas maravilhosas ali. Então, Academia Status Esportes lá no YouTube, que aí a gente tá aí disponível para te receber de braços abertos quando você quiser chegar. Geralmente eu pergunto, né, pra pessoa que veio aqui, tá, se recomenda algum tipo de livro, Instagram, algum tipo de conteúdo, se você tem isso pra indicar. Tem, olha, assim, a gente tem um conflito, né? A gente que é muito acadêmico, um conflito entre o acadêmico, técnico, e o senso comum em geral. Então eu vou dar 2 recomendações aqui. Você que quer seguir o conhecimento específico, você que de repente é da área, está buscando se atualizar, a gente ali tem o nosso grupo de estudo com o professor Seschini, que é do Viajando pela Fisiologia, que está no Instagram, um cara fantástico, que conversa muito fácil, que consegue quebrar muitos mitos e se atualizar o tempo todo de uma parte mais técnica. Agora, de uma parte mais fora um pouco, eu vou fugir um pouco do treinamento, uma coisa pessoal minha, tá? Eu gosto muito de leituras assim, tipo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Sim. Eu gosto um que é da sua área também, que é O Corpo Fala, do Peter Hill e... Cara, eu não vou lembrar. Peter Hill, O Corpo Fala. Famoso, é bem famoso. É muito famoso, é da psicologia, é uma coisa que eu adoro, que é comportamento. Então eu indico esses 2 livros aí, do Napoleão Hill, que é o Mais Esperto que o Diabo, esse e O tá Corpo Fala, esse ano. que é do Peter Hill. Tá pra eu ler esse do Napoleão Hill. Ele é muito legal. Muito bom. Então, agora sim. Agora sim. Pessoal, agradeço a audiência, agradeço aqui o tempo que vocês passaram nos assistindo e nos ouvindo, para quem também vai ouvir no Spotify. E até o próximo episódio do Voz Terapia e estamos juntos. Abraço. Obrigado.